bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 11 de abril. Este é o Visual, um programa que tem foco em cultura, inclusão e cidadania. E o melhor, hein? Feito em Libras. E nós contamos com a sua participação. Entra lá no nosso Facebook e preste atenção no endereço, hein? facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Olha, a Organização Mundial da Saúde faz um alerta que merece a atenção, principalmente de quem vive a rotina dos grandes centros urbanos, não é isso? Dentre os tipos de poluição, a sonora é uma das que mais causam prejuízos à saúde. Ruídos como buzinas, sons de motores e música alta são uma séria agressão aos ouvidos. A rotina das pessoas é embalada por uma infinidade de ruídos. No trânsito, buzinas, sirenes, motores. No comércio, a música alta e o microfone dos locutores ajudam a propagar a poluição sonora. Em via pública, o nível de ruído atinge facilmente os 130 decibéis, o equivalente a uma turbina de avião. A Organização Mundial da Saúde estipula em 50 decibéis o índice de confortabilidade para o ser humano. A partir dos 85 decibéis, começa o risco da perda de audição. Você pode ficar 8 horas nesse nível de ruído. Se você passa para 100 decibéis, ele já cai para meia hora. A partir desse tempo de exposição e desse nível de ruído, você já começa a correr risco de perder células auditivas. Ainda segundo o especialista, a poluição sonora pode causar desde um simples estresse até problemas de saúde mais graves e irreversíveis. E você realmente está sujeito às lesões às células auditivas, bem como aquelas outras alterações que a poluição sonora causa no sistema nervoso como um todo. Aí vem o estresse, vem insônia, desânimo, fadiga. Se você está num congestionamento no trânsito, o simples ato de você fechar os vidros do carro e diminuir o som da música, por exemplo, você já está tomando medidas preventivas. Uma resolução publicada na última semana pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente considera abusiva qualquer publicidade direcionada às crianças. O objetivo da medida é evitar estímulos ao consumo excessivo entre meninos e meninas menores de 12 anos. Na casa de Jade, as regras são claras. A filha Dora pode assistir TV e acessar a internet durante 1h30 por dia, sempre com um adulto por perto. A mãe acredita que exista um excesso de propaganda que tem as crianças como principais alvos. A partir da publicidade relacionada com os personagens, né, de quadrinhos ou de desenhos animados ou de outros programas, e o quanto que isso era pernicioso, o quanto que isso era algo que muito difícil de combater. Uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente proíbe a publicidade que tente convencer uma criança a consumir produtos ou serviços. São consideradas abusivas as publicidades que utilizem personagens, apresentadores ou linguagem com apelo junto ao público infantil. E não é só no anúncio de produtos destinados às crianças que a restrição está valendo. Esta diretora de uma organização de defesa dos direitos das crianças cita pesquisas que demonstram que até 80% das decisões de compra dos pais são influenciadas pelos filhos. O público infantil não deveria receber mais nenhum tipo de direcionamento de mensagem comercial. Os órgãos responsáveis pela aplicação das sanções do Código de Defesa do Consumidor, pelo descumprimento da lei, esses órgãos eles têm competência para fiscalizar e, de alguma forma, punir aplicando essas sanções que já são previstas, que foram previstas pelo legislador federal. Em nota, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, afirmou que as normas brasileiras de regulação já eram completas e rigorosas quando comparadas com a Europa e os Estados Unidos. Já a Associação Brasileira de Anunciantes e a Associação Brasileira de Agências de Publicidade afirmaram que o melhor caminho para o controle de práticas abusivas é a autorregulamentação feita pelo CONAR e que não reconhecem a legitimidade do CONANDA para legislar sobre a publicidade comercial.
Assim como aconteceu na Crimeia, outras cidades do leste da Ucrânia tiveram prédios governamentais ocupados por manifestantes pró-Rússia. O governo ucraniano culpou o país vizinho por tentar desestabilizar a Ucrânia e deu um ultimato de 48 horas aos grupos. Mais sinais enviados possivelmente pelo avião desaparecido da Malaysia Airlines foram captados durante a semana. Ainda não se sabe se esses sinais pertencem ao avião desaparecido, embora a frequência seja equivalente à emitida por caixas pretas de aeronaves. Dezenas de navios participam das buscas, já que a bateria da caixa preta deve acabar a qualquer momento. 7 milhões de afegãos foram às urnas votar no primeiro turno das eleições presidenciais. 8 candidatos participam do pleito para suceder Hamid Karzai, que termina o segundo mandato. Um grande esquema de segurança foi montado para garantir as eleições depois que talibãs ameaçaram interromper as votações e geraram uma onda de violência às vésperas das eleições. O resultado preliminar da eleição será divulgado no dia 24 de abril. Caso seja preciso um segundo turno, a nova votação acontece no dia 28 de maio. Começou também o maior processo eleitoral do mundo, a eleição presidencial da Índia. São tantos eleitores que a votação foi dividida em diversos dias. A primeira região a votar foi Assam, no nordeste do país, que contou com um policiamento reforçado. O resultado final do pleito será divulgado no dia 16 de maio. O atleta paralímpico Oscar Pistorius, da África do Sul, depôs pela primeira vez esta semana pelo assassinato da namorada. A modelo Riva Steenkamp foi morta a tiros na casa do atleta, que diz ter atirado contra a porta, achando se tratar de um invasor. Pistorius se emocionou no tribunal e pediu desculpas à família da modelo. Bom dia. Esta rodada do meio de semana da Taça Libertadores da América serve para uma reflexão. O Brasil coloca 6 equipes na disputa e 3 são eliminadas logo na primeira fase, exatamente o Atlético Paranaense, o Flamengo e o Botafogo. É o futebol brasileiro, que tem um prestígio, 5 títulos mundiais, vai sediar uma Copa do Mundo daqui a pouco mais de um mês. E nós somos eliminados por equipes sem expressão. Não pode o Flamengo empatar com o Bolívar no Maracanã. Não pode um Botafogo perder para a União Del Valle aqui no Maracanã. O Botafogo acaba a fase inicial como o último colocado do seu grupo, está fora da sequência da Taça Libertadores da América. Então, os clubes brasileiros começam o ano na obsessão da Taça Libertadores da América, mas não se preparam, não se reforçam. Nós entramos com 6 equipes e na primeira fase, 3 já são eliminadas. O Grêmio, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro seguem representando o nosso futebol nessa Taça Libertadores da América. E um fim de semana agora, então, com as decisões para os campeonatos estaduais. Vamos ter várias definições, pois na próxima semana, no dia 20, já vamos estar iniciando aí a Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir do dia 26, a TV Brasil começa a transmitir a Série C do Campeonato Brasileiro. São as emoções do Brasileirão. Mas primeiro, vamos conhecer os campeões estaduais já neste domingo. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Agora você vai conhecer a história de uma mulher que foi perseguida pela ditadura e que teve que esperar 50 anos para concluir o curso universitário. E aos 72 anos ela finalmente conseguiu. Maria de Fátima conseguiu realizar o sonho da juventude, concluir o curso de serviço social. Ex-aluna da Universidade Federal de Pernambuco, ela adiou o projeto quando, por motivos políticos, deixou o Brasil logo depois do golpe militar de 64. Maria de Fátima era militante do movimento da Juventude Universitária Católica e também trabalhou no movimento de cultura popular, alfabetizando alunos pelo método Paulo Freire. Sob a ameaça de serem presos, ela e o marido, o também militante Marcos Correia Lins, fugiram para Paris. A gente não se deixou pegar, mas a gente tinha certeza que se a gente andasse normalmente, a gente iria ser presa.
Da França, eles seguiram para a Argélia, que também sofreu um golpe militar em 66. Grávida de sua primeira filha, Maria de Fátima decidiu voltar sozinha para o Brasil. Morou em Recife, em São Paulo, e acabou vindo para o Rio, já com o marido, para despistar o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Como as perseguições continuavam e as prisões estavam cada vez mais próximas, eles tiveram que deixar novamente o país. Desta vez foram para a Suíça e só voltaram em 79, depois da lei de anistia. A gente estava na casa da minha cunhada dessa altura, a gente morava no Rio. Nessa altura a gente já tinha mudado de São Paulo para o Rio. Aí interrompemos as férias e voltamos para o Rio, que não era o nosso plano. No dia seguinte que a gente saiu de lá, foi daquela noite, a polícia esteve lá procurando a gente e levou a minha cunhada e amiga. 50 anos depois de deixar o Brasil pela primeira vez, ela está prestes a receber o diploma pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Maria de Fátima ganhou o direito de retomar o curso com a declaração de anistia, concedida pela Comissão do Ministério da Justiça. Para se formar, escreveu um memorial que irá ajudar futuras gerações a não esquecer este capítulo da história. O que a gente quer é que a Fátima continue falando, socializando as informações dela, a história de vida dela e, fundamentalmente, uma questão pedagógica, para que os alunos consigam nunca esquecer do que aconteceu. E o visual de hoje termina aqui. A gente volta segunda-feira. Obrigada pela companhia. Tchau para você.